lá? Joia. Não, basicamente o estresse, gente, o que acontece quando a gente está estressado, né? Então, toda vez que a gente se sentir que a gente não está bem, que a gente está ou preocupado, ou com medo de alguma coisa, ou temendo, às vezes, algo que pode acontecer, o estresse, ele produz no nosso corpo uma alteração que a gente chama dos hormônios, né? O hormônio é o que controla o nosso corpo. Então, o batimento do meu coração, ele é controlado por algum hormônio, né? O estado de felicidade do meu sono, tudo é controlado pelo hormônio, né? Então, basicamente, quando a gente fica estressado, o que acontece é a gente ter uma elevação de dois principais hormônios, que é o cortisol, né? O corticoide que a gente fala, né? Que é um hormônio que muita gente conhece já, e a adrenalina, né? Então, a elevação desses dois hormônios, eles fazem com que o nosso organismo se modifique, o funcionamento dele fique modificado. E isso produz uma série de alterações no nosso corpo que vão culminar até com doenças. Então, uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, na pessoa que está estressada, quando a gente tem essa elevação do cortisol, essa elevação da adrenalina, é principalmente, por exemplo, no início, uma insônia, é um dos problemas que a gente mais vê. Então, se você dorme mal, se você tem problemas para dormir, não dorme bem, ou precisa de tomar remédio para dormir, isso pode estar sendo causado pelo estresse. Então, muitas vezes, o paciente procura o médico, fala assim, doutor, eu não estou dormindo, eu quero um remédio para dormir. Ele, às vezes, começa a tomar esse remédio, que muitas vezes é um tarja preto, é um remédio controlado, e a pessoa começa até a dormir, mas ele não tratou a causa do problema, que é o estresse, né? Outra coisa que pode acontecer que está muito relacionado, porque quando a gente tem essa elevação de novo do cortisol, da adrenalina, muitas vezes a gente modifica outros hormônios. Então, o hormônio, por exemplo, da felicidade, da satisfação, é a serotonina. Então, esse hormônio ele abaixa quando a gente tem elevação do cortisol. Então, a pessoa pode entrar em depressão, por exemplo, é uma outra coisa que é muito comum. Então, muitas vezes eu estou com um paciente estressado, ele está deprimido, ele está triste, ele não vê muito sentido na vida. E às vezes ele procura o médico, mais uma vez o médico passa o antidepressivo. Mas ele teria que agir também na causa do estresse, né? Por que a pessoa está estressada e como que eu faço para agir nisso? Então a gente tem que entender que o estresse ele pode ser causa de várias coisas. Ele pode alterar a alimentação, então geralmente pessoas ansiosas comem muito, né? E isso aí vai levar à obesidade, a pessoa vai procurar o médico ou o nutricionista para tratar a obesidade. Muitas vezes tomar remédio para emagrecer, mas ele não tratou a causa do problema, né? A causa o que causou essa alteração no apetite dele, que muitas vezes foi o estresse, né? Então a gente tem que entender isso, que o estresse ele pode causar problemas cardíacos, elevação de pressão, ele pode causar alterações na pele, a gente já mencionou muito isso, desde uma coceira até uma psoríase, né? A gente tem problemas também de intestino, muita gente com intestino preso e às vezes acha que é uma doença à parte, vai tomar laxante, vai fazer algum procedimento e às vezes, mais uma vez, a causa está no estresse, nesse descontrole hormonal que aconteceu e a pessoa precisa entender isso, né? Muitas vezes a gente fica tratando o sintoma, né? Seja ele a falta de sono, seja ele a depressão, seja o excesso de peso, são sintomas, às vezes, de uma relação, às vezes, incorreta com o estresse. Inclusive, o estresse, uma vez a gente já tratou sobre esse assunto aqui, ele pode causar, inclusive, queda de cabelo também, né? Sim, sim. Não, então, a pele é um órgão que ele demonstra o sentimento, né? É como eu me relaciono com o mundo, né, Ailton? Então, assim, você está me vendo aqui, na verdade, você não está me vendo. Você está vendo a minha pele, né? Você está olhando para a pele. Então, essa capa que me envolve, ela demonstra como que eu estou por dentro, né? Então, se eu estou ansioso, se eu estou deprimido, se eu estou triste, a minha pele vai demonstrar esse sentimento de uma forma exterior. Então, a pele é um dos órgãos que mais demonstra como que meu emocional, como que o meu interior está, né? Eu não sou a minha pele, eu sou uma pessoa que está aqui dentro, um ser que habita dentro desse corpo, mas tudo que está dentro de mim vai aparecer na pele, vai aparecer no meu coração, vai aparecer de alguma outra forma. Então, é importante que as pessoas entendam isso, né? E o mais interessante é que às vezes as pessoas chegam no consultório, doutor, tá, você me falou que o estresse está causando isso, ótimo, mas como que eu vou lidar, como que eu trato o estresse? Como é que eu deixo de ser estressado? Né? Então aí eu te pergunto, como é que você acha que a pessoa pode deixar de ser estressada? Tomando maracujina. Então assim, a maracujina talvez é o sono que a pessoa não tem, ela pode tomar, o sono melhora. Mas como é que você melhora o estresse? Como é que você não preocupa? Como é que você não tem problema na vida? A pessoa pergunta e fala assim, olha, doutor, mas aí complicou, porque problema todo mundo tem, preocupação todo mundo tem, né? Então a gente entra nesse ponto assim, que é um ponto onde a gente tem que refletir, né? Porque, de novo, gente, problema todo mundo tem, isso é verdade, né? Mas eu posso olhar para o problema de uma forma positiva ou negativa, né? A gente tem alguns ensinamentos que a gente carrega com a gente, assim, que, por exemplo, na Bíblia, a gente fala assim, Jesus falava assim, olha, em tudo você tem que agradecer, em tudo dai graças. Então, como é que diante de um problema, de uma situação difícil, da perda de uma pessoa que eu gosto muito, como que eu vou agradecer a Deus?
Né? Como que eu olho positivamente para isso? Né? Então, se eu tenho um problema, bom, vamos dizer que eu tenho um problema com meus funcionários. Estão me dando trabalho, é muito funcionário enrolado, não sei o quê. Pô, cara, isso é um problema muito bom. Imagina, você tem uma empresa, né? Então já é um nível de, vamos dizer assim, de problema muito maior. É melhor você ser o dono da empresa do que ser o empregado. Então, se você tem empregados para se preocupar, pô, agradece a Deus. Você tem uma empresa, você tem condição de ter pessoas que trabalham para você, que te ajudam a construir algo novo. Se você tem um problema, vamos dizer assim, com o filho, pô, bacana, agradece, porque Deus te deu a oportunidade de ter um filho, né? Então, a gente precisa sempre refletir, porque em tudo a gente pode achar um motivo de gratidão. E a diferença entre eu olhar para a minha vida, e a minha vida tem problema também, gente, você pode ter certeza disso. Olhar para a minha vida e enxergar os problemas e eu enxergar o que eu tenho de positivo na minha vida, é a diferença de eu ter uma vida estressante ou de eu ter uma vida abençoada. Então, eu posso, em tudo que eu faço, eu posso olhar e agradecer ou eu posso reclamar. Então, a gente precisa sempre refletir sobre como eu estou analisando as situações da minha vida. Tá? E se eu consigo olhar e agradecer, você pode ter certeza que o estresse vai reduzindo aos poucos. Até só para a gente tirar a dúvida aqui, para depois até fazer a pergunta, qual é a diferença de ansiedade para estresse? Tem muita gente que mistura ansiedade com estresse. E a nossa ouvinte está perguntando aqui justamente sobre isso. Se tem ansiedade, Sim. pode dar aceleração no coração. Sim, a ansiedade é uma das alterações que o estresse causa, né? O estresse, vamos dizer assim, ele é uma coisa muito mais profunda, né? É a forma que a pessoa lida com a vida dela. Então, se a pessoa lida bem com os problemas, se ela entende que ela não tem controle de tudo na vida, porque eu posso, por exemplo, minhas filhas estudam fora. Eu tenho uma filha que estuda em Maceió, e ela mora sozinha. Adianta eu preocupar com ela? Né? Alguém poderia falar assim, doutor, mas você não preocupa? Fala assim, lógico, assim, eu desejo o melhor para ela. Mas a minha preocupação aqui agora não vai impedir que nada de ruim aconteça. Eu não tenho poder sobre isso. Esse poder está na mão de Deus. Então eu preciso ter uma fé e entregar na mão de Deus, vamos dizer assim, e falar assim, Deus, conduza o que você achar melhor, o que for da sua vontade. Né? A gente ora todo dia, a gente pede a Deus, a gente agradece, a gente fala assim, Deus, seja feita a sua vontade. Né? Então é a vontade de Deus, não é a minha. Eu preciso aceitar isso, eu preciso entender isso. Então, quando a minha filha está lá estudando, ela está pegando talvez um transporte agora para ir para a faculdade, ela vai estudar, pode acontecer algum acidente, pode acontecer alguma situação ruim, né? Então, mas eu entendo isso, aceito, entrego para Deus e isso não me prejudica. Agora, muitas vezes a pessoa ansiosa, ela olha para uma situação dessa, ela começa a ficar preocupada, ela começa a falar assim, nossa, será que vai dar tudo certo? Será que ela vai chegar na faculdade hoje? Será que ela vai se formar? Será que ela vai ter um futuro bom? Será que ela vai se casar, ter filhos? Ela vai encontrar uma pessoa certa? A pessoa que é ansiosa, muitas vezes, ela quer controlar coisas que não são para ela que está controlando, né? Na verdade, a gente não tem controle de praticamente nada. Eu estou conversando com o Ailton, eu não sei, vamos dizer assim, daqui a meia hora se eu tô vivo. Então, para que eu vou me preocupar com uma coisa que vai acontecer no final do mês ou com algum evento que pode acontecer daqui a 2 ou 3 anos? A gente tem que aceitar essa impotência nossa, muitas vezes, né? Então, quando eu me coloco nessa situação de, olha, gente, eu tenho muito pouco poder sobre a minha vida, de fato, sobre a vida dos meus filhos, eu tenho muito pouco poder. Então, quando eu aceito isso, e isso é relacionado com o estresse, a forma que eu enxergo a minha vida, a forma que eu lido com as minhas preocupações, a ansiedade diminui. Porque a ansiedade é isso, eu querer controlar tudo. Eu falo assim, semana que vem eu tenho um casamento, eu tenho que viajar, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho algo, e eu começo a me preocupar agora como se eu fosse controlar isso. E, na verdade, a gente não tem controle sobre isso. A gente precisa entregar para Deus, vamos dizer assim, para quem acredita em Deus, né? Facilita muito, vamos dizer assim, quando a gente tem uma fé, né? Mas eu entrego na mão de Deus e falo assim, Deus, cuida para mim, né? Eu não tenho controle sobre isso, então é você que vai cuidar. Seja feita a sua vontade. Bom, a nosso ouvinte aqui pergunta, o estresse é uma doença ou é simplesmente uma situação? O estresse, eu entendo ele como isso, uma forma que você lida com sua vida. Porque assim, cada pessoa organiza sua mente de uma forma, né? Se entrar uma pessoa nessa sala aqui agora, tá eu e a Ailton aqui, se entrar uma pessoa, eu vou olhar para essa pessoa, eu vou olhar de um jeito para ela, talvez eu vou olhar para ela e falar assim, João, gostei dessa pessoa admirável, me fez bem essa pessoa, tem uma energia boa, talvez a Ailton vai falar assim, doutor, não gostei não, achei uma pessoa negativa, eu senti que ela está meio carregada. Então, eu olhei de uma forma, a Ailton olhou de outra. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida, para os nossos problemas e olhar de uma forma que não nos faça mal. E muitas vezes o estresse é quando a gente olha para a nossa vida e interpreta de uma forma ruim.
tá? E esse poder eu tenho. Eu tenho esse poder a cada situação da minha vida eu posso interpretar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Eu posso levar para um lado que me ajuda ou que me atrapalha. Esse poder eu tenho. Então, se eu tenho esse poder, eu vou usar isso a meu favor. Eu não vou pegar esse poder e vou falar assim, cara, eu vou criar uma situação aqui que vai me prejudicar, vai me deixar preocupado, vai me tirar o sono. Então, o estresse é muito isso. É uma coisa, talvez, assim, de como eu interpreto a minha vida, como eu olho para a minha vida, como eu olho para os meus problemas, como eu olho para aquilo que eu tenho. Eu conheço pessoas que moram em casas muito boas, moram em mansões, têm muito dinheiro e não veem felicidade na vida, veem só problemas. E eu conheço pessoas muito humildes que são gratas a Deus pelo que têm e são felizes com aquilo. Então, aquele rico, vamos dizer assim, abastado, aquela pessoa que tem tudo e que olha para a vida de uma forma negativa, ele está estressado. Ele olha para a empresa dele que tem 1000 funcionários, ele vê o problema, ele vê o helicóptero com problema, ele só tem problema. Então, ele está estressado. E às vezes eu tenho uma pessoa muito humilde que não tem nada, que às vezes está até com dificuldade para se alimentar, mas o pouco que ele tem, ele é grato a Deus. Ele fala, Deus, como você é bom comigo, obrigado por esse dia, obrigado pelo que eu tenho, obrigado pelo esse prato de comida que está aqui na minha frente. É pouco, mas eu sou grato. Essa pessoa está feliz. Então o estresse é isso. Ele é a forma que eu olho para a vida. Ele não depende de um fator externo a mim, porque eu posso estar morando numa mansão e estar estressado, eu posso estar com uma vida cheia de situações, eu posso estar com um filho doente, eu posso estar com uma casa caindo aos pedaços e eu posso ser grato a Deus. Então a pessoa interpretou de uma forma positiva, ela não tem estresse. A pessoa interpretou a vida de uma forma negativa, ela com certeza está muito estressada e isso vai trazer problemas para ela, seja na saúde, seja nas relações que ela tem com as outras pessoas perto dela. Doutor, tenho depressão, tomo remédio há 28 anos, me tornei hipertensa, meus batimentos cardíacos vai até 105, isso é normal? Não, normal para um batimento cardíaco, assim, para uma pessoa em repouso, em torno de 60, 70 batimentos, né? Então, se vai a 100, provavelmente você está, assim, sofrendo também de estresse, né? A depressão é isso, é uma pessoa que muitas vezes ela pegou uma situação da vida que ela não conseguiu resolver, muitas vezes um trauma do passado, né? Ela pegou a morte de uma pessoa querida, por exemplo, né? E a pessoa guarda aquilo, vamos dizer assim, no coração como se fosse um evento ruim, né? E carrega aquela dor e revive aquela dor. Toda vez que ela lembra daquele momento, ela sente mal, né? Eu dou um exemplo muito assim, que é um exemplo pessoal meu. A minha mãe morreu tem mais de 20 anos. Eu lembro desse momento, né? É um momento que lógico, se eu pudesse escolher, eu não teria passado por isso, né? Mas eu carrego isso como um momento bom para mim. Não porque minha mãe morreu, mas eu agradeço a Deus porque eu tive uma mãe, durante o período que Ele me proporcionou ter o convívio dela, uma mãe que me ensinou muita coisa, uma pessoa que foi muito positiva para mim. Então, eu pego esse exemplo e falo assim, cara, pô, minha mãe foi muito bacana. Eu fico feliz com isso, né? Eu poderia carregar esse momento da perda da minha mãe como um momento doloroso e reviver essa dor todo dia e muitas vezes alimentar uma depressão? Poderia, mas, de novo, eu tenho esse poder de interpretar esse momento da minha vida. Eu é que digo qual o sentido que isso vai ter para mim. Né? Então, se eu coloco um sentido positivo que me ajuda a ficar mais forte, eu vou usar isso a meu favor. Eu não vou pegar esse momento e vou transformar em dor eterna, né? Que vai me carregar, às vezes, tristeza, momento de luto, depressão. Então, a gente precisa avaliar muitas vezes que a pessoa que é deprimida, ela carrega, às vezes, alguma coisa do passado que ela não perdoou, que ela não entendeu bem, que ela carrega isso e vai fazendo mal para ela todo dia ao longo da vida. E a pessoa vai perdendo, às vezes, o sentido de viver. Ela não entende por que Deus foi tão ruim com ela, por que a pessoa foi penalizada. E, na verdade, foi uma forma que ela interpretou a vida. Ela interpretou um evento, que muitas vezes é ruim, sim, mas ela interpretou de uma forma que está prejudicando ela e a gente pode agradecer, inclusive, a isso. Né? Eu posso olhar para o meu passado, eu posso olhar para a perda da minha mãe e falar assim, Deus, obrigado, porque eu tive uma mãe que me foi muito útil, que me foi uma pessoa que me ensinou muita coisa. Né? A dona Maria do Rosário diz aqui que show de palestra. Parabéns, Ailton, que beleza, parabeniza aí o médico, é show, muito show. Aqui diz a Maria do Rosário, me parabenizando aí pelas palavras. Show, obrigado, Maria. Bom, e aqui, né, aqui já o rapaz, o Victor, ele diz, doutor, a depressão pode levar à morte? Olha, assim, a depressão é uma das principais doenças que leva a pessoa, por exemplo, a cometer o suicídio, né? A pessoa, agora, assim, se eu interpreto a minha vida, se eu coloco sentido nas coisas e esse sentido a minha vida deixa de fazer sentido, muitas vezes a pessoa fala assim, cara, não tem sentido eu estar aqui, né?
Então, às vezes, tem muita gente que chega no consultório num grau de desespero e você vê que a pessoa já está a um passo. E quantas pessoas também que a gente não atende que, às vezes, tentaram cometer o suicídio várias vezes, né? E aí é importante a gente ter isso, assim, às vezes ela tomou um comprimido a mais. A gente pode falar assim, isso aqui não mata, não, mas se ela chegou no grau de desespero para poder falar assim, gente, eu vou tomar um comprimido a mais aqui porque para mim não está dando certo, minha vida não tem sentido. Então, um comprimido a mais que seja que a pessoa tomar com essa intenção já é um sintoma muito ruim, já é um sinal de que a pessoa está, vamos dizer assim, à beira do desespero. E, de novo, é o sentido que a pessoa deu para a vida dela. A gente tem esse poder, gente. Isso é importante a gente colocar. Eu posso colocar um sentido que seja muito positivo em todas as situações da minha vida e me fazer ficar mais forte a cada momento, ou eu posso colocar uma coisa que vai me fazer mal. Então, a gente não pode abrir mão desse poder. Né? Então, eu tenho que conseguir organizar a minha mente, né? E muitas vezes o psicólogo vai ajudar muito nisso, né? Para a gente poder organizar a mente e colocar um sentido para cada situação da minha vida e trazer isso de uma forma positiva. Vai me deixar mais forte? Vai me fazer feliz? Né? Eu preciso organizar minha mente. Né? Então, a depressão pode sim trazer a pessoa até o óbito. Né? E fora essas consequências que a gente citou. Né? Se eu estou estressado e estou dormindo mal, estou me alimentando mal, minha pressão está alta, eu estou com o intestino preso, isso vai trazer cedo ou tarde alguma consequência para a sua saúde. Uma pressão alta pode levar a um infarto, a um derrame. O intestino preso, por exemplo, pode causar alterações que pode até levar até um câncer no intestino, né? Então, a gente precisa entender que o estresse pode, em último caso, trazer consequências para a saúde e, muitas vezes, levar à morte também, né? Não de uma forma direta, como no caso de um suicídio, mas também de forma indireta através de alguma doença que pode ser causada. A nossa ouvinte pergunta aqui, a dona Dulce, ela pergunta, crianças podem ter estresses e se tornar também depressivas? Com certeza, né? A gente, na verdade, a criança nasce muito perfeita, né? Se a gente olhar uma criança com 2, 3 anos de idade, ela é pura, ela é inocente, ela só tem felicidade dentro dela. A gente vê o olho da criança brilhar e a gente fala assim, cara, que bom, né? Só que depois a gente vai ensinando, né? Eu tenho 3 filhos e assim, a gente vai apagando esse brilho no olho da criança, né? A gente vai colocando maldade, então eu começo a falar assim, toma cuidado com aquele ali, se eu estiver na rua andando com meu filho, por exemplo, pequeno, e tiver um mendigo, provavelmente eu vou desviar, eu vou puxar meu filho pelo braço, falar assim, não vai lá não, vem pra cá, né? Eu vou dizer pra ele, assim, aquele ser humano ali, ele é um ser humano perigoso, você não vai chegar perto dele. Se meu filho tiver a intenção de abraçar esse mendigo, provavelmente eu vou evitar. Eu vou, não, vem cá, filho, não vai não, né? Eu vou ensinar para ele que aquilo é errado. Então, muitas vezes a gente vai ensinando essa maldade para o mundo. E muitas vezes a gente ensina o nosso filho a interpretar a vida da forma que eu interpreto, né? Se eu gosto muito de dinheiro, eu vou ensinar para o filho, você tem que ser alguém na vida, você tem que ganhar dinheiro, você tem que... E muitas vezes meu filho vai viver a vida buscando dinheiro, né? Se eu interpreto a vida de uma forma negativa, né, e eu enxergo problema em tudo, muitas vezes os meus filhos vão aprender a interpretar a vida dessa maneira, né? Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, quando eu olho para o meu filho e eu vejo alguma coisa que eu vejo de negativo, talvez, ou que eu vejo que ele está sofrendo por algo, eu penso para mim assim, como que eu posso mudar? A responsabilidade é minha. Provavelmente ele aprendeu isso comigo. Eu sou o espelho para ele. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade, quem é pai, quem é mãe, e às vezes percebe alguma coisa vamos dizer, de errado, né, assim, no filho, a gente precisa olhar e falar assim, cara, aonde foi onde eu posso melhorar, onde eu posso mudar, né? Que exemplo diferente eu posso oferecer para o meu filho para que ele possa ser um ser humano mais feliz, mais tranquilo, menos ansioso, né? Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, a culpa dessa ansiedade ou dessa depressão que o filho passa é dos pais, né? É da forma que a gente interpreta e que a gente ensina isso para eles. Querendo ou não, por mais que eu queira dizer para o meu filho, você tem que ficar tranquilo, você não pode ficar preocupado. Se eu for um pai preocupado, provavelmente o meu filho vai ser também. Bom, ele está fazendo uma pergunta que não é muito a sua, mas como você é um médico conceituado, ela pergunta, o nome dela é Irene, ela diz, olha, bom dia, doutor, meu marido teve traumatismo craniano em um acidente de moto, ficou em coma 22 dias e nunca mais dormiu direito. E não toma remédio para dormir. Seria indicado ele tomar? A melhor avaliação seria pelo neurologista, né, que é o médico que mais entende dessa parte cerebral, né? O cérebro pode ter mudado alguma coisa. O cérebro nosso é quem organiza todo o nosso corpo. O funcionamento do nosso corpo parte do cérebro. Então, se eu abro e fecho a mão, o meu cérebro é que está dizendo. Se eu estou falando essas palavras aqui para vocês, quem está mandando essa mensagem é o meu cérebro. Tudo que eu vejo, o meu cérebro é que está interpretando essas mensagens. Então,
o meu cérebro comanda tudo isso. Então, se ele teve um traumatismo craniano, muitas vezes teve alguma lesão, algum tipo de situação que pode ter prejudicado o funcionamento do cérebro, isso pode trazer consequências. Desde a perda do movimento de parte do corpo, né? Tem pessoas que ficam paralíticas depois que tem um traumatismo craniano, tem pessoas que têm alteração da fala, tem pessoas que ficam com alteração do equilíbrio, né? Então, pode acontecer, sim, né? Alguma alteração do sono, né? Então, acredito que sim, né? A gente está falando do estresse, vamos dizer assim, que pode levar à insônia, né? Que muitas vezes a pessoa está com problemas, ela interpreta a vida de uma forma negativa, ela perde o sono por conta disso e vai tomar o remédio achando que vai resolver e não vai, né? Mas no caso dele, que foi um trauma que pode ter danificado uma parte do cérebro, eu acho que é muito válido o uso do remédio, porque aí sim, a causa não tem como reverter, né, o traumatismo craniano. Eu vou passar o remédio, ele vai dormir melhor, eu tratei aquilo ali, e aí a gente consegue dar qualidade de vida para ele e para a família, né? Isso é importante. Você não tem ideia aqui do tanto de gente lhe parabenizando aqui. Nosso ouvinte diz aqui, deixa eu ver até como é o nome dele aqui. É o Edivaldo diz, o doutor está de parabéns, está dando um show. A Terezinha disse que precisava passar por um médico como o doutor Breno, porque ela tem tido muito estresse e não é de hoje. Ela tem ficado realmente sem dormir, toma remédio e precisaria passar por um médico assim. E também o nosso ouvinte aqui, não, ela está te elogiando aqui também. Bom dia, só para falar que esse médico é maravilhoso. Tem muita gente aqui elogiando. A nossa ouvinte que disse que a Terezinha que anda muito estressada, enfim, e por isso tem causado a ela também muita dor de cabeça. Sim, é outra coisa que é muito comum, né? O principal motivo da dor de cabeça, né, gente? Se a gente for pensar em torno de 80% das dores de cabeça, 90% talvez, né, das pessoas que queixam dor de cabeça, que vão ao consultório, elas estão com dor de cabeça por causa disso, né? A gente diz que é uma cefaleia tensional, né, uma dor de cabeça causada por tensão. Quando a gente está um pouco mais estressado, preocupado com algo, muitas vezes a gente contrai a musculatura da cabeça, né? Então a pessoa fica com aquele semblante mais carregado, muitas vezes a testa franzida. A gente vê que a pessoa está preocupada com algo, mas isso pode causar também, se eu estou com aquela musculatura contraída, ela como se comprimisse o meu cérebro, ela aperta a cabeça. E isso ficar o dia inteiro, uma semana inteira, aquele músculo contraído apertando a cabeça, muitas vezes ele vai culminar com uma dor de cabeça, né? Então, essa dor de cabeça que a gente tem na têmpora, né, nas laterais da cabeça, né, muitas vezes na nuca ou na fronte, muitas vezes é uma dor de cabeça relacionada também com isso, preocupação excessiva. E, de novo, a gente tem que olhar e falar assim, cara, eu estou preocupando com isso, eu tenho o poder de mudar isso, está na minha mão mudar, né? Então eu posso preocupar com a minha filha lá em Maceió, imagina que eu estou noites e noites preocupado com ela, eu vou conseguir mudar algo? Né? Então eu tenho que refletir sobre isso e muitas vezes eu tenho que contar para mim uma história diferente e muitas vezes é um trabalho que o psicólogo faz muito bem, tá, gente? Isso é uma coisa que é importante. O pessoal tem muita cisma, muita resistência, muitas vezes acha que o psicólogo é para tratar loucura, mas não, o psicólogo nos ajuda a isso, né? A entender como a gente está pensando e muitas vezes refletir sobre isso e muitas vezes mudar o jeito de pensar, né? Reinterpretar a nossa vida. Então, agradeço muitas pessoas que falam, mas assim, a gente não pode nunca esquecer de todos os profissionais da saúde que têm essa sensibilidade, mas principalmente o psicólogo é o profissional que mais atua nessa área, tá? Pastores, padres, todo mundo também nos ajuda a mudar o jeito de pensar, né, gente? Então a gente tem que muitas vezes ouvir mais o outro, refletir sobre o outro, aprender com o outro, né? E assim, são profissionais, todos eles que nos ajudam muito nessa área de lidar com o estresse, lidar com os problemas da vida. Pois é, agora são 7h32. Doutor Breno, obrigado, bom dia, bom final de semana e até sexta-feira que vem, se assim Deus nos permitir. Certinho, Everton. Um grande abraço a todos, tá? Muito obrigado pela oportunidade e um ótimo final de semana a todos, gente.